Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês, precioso irmão, irmã, que a graça de Deus nunca parte de você, mas que ela esteja sempre te dominando, te enchendo, que você viva uma vida para Deus, uma vida reservada para Deus, e que Deus tenha prazer em ter você como filha, como filho dele, como está escrito ali, eu creio que é em São Mateus: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eis aí o meu filho amado, falando de Jesus, Deus falando de Jesus. Eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Que coisa bonita, né? Eu olhar para Jesus e falar assim: nesse eu tenho prazer, porque esse é vencedor. Esse não foge do posto de dever. É bonito mesmo, meu irmão. É uma coisa maravilhosa, digna de elogio. Uma pessoa que ela não foge do seu posto de dever. Se ela é diácono, se ela é pastor, se ela é um membro comum da igreja, que só vai para adorar, servir a igreja com seus amém, seu glória a Deus, sua oferta, seu dízimo, mas ali no seu posto de dever. Não tem uma coisa mais digna de louvor, de elogio, do que uma pessoa que não foge da sua missão, de mãe, de esposa, de marido, ou de pai, de netos. São tudo posições, são tudo posto de dever. E quando a pessoa manda seu posto de dever, só tem que receber elogio, por causa de Jesus. Eis aí meu filho, em quem me comprazo. Jesus tirou o prazer de Deus. Jesus tirou o elogio de Deus. Jesus tirou o elogio de Deus. Por causa de se conservar, né, na missão que Deus deu para ele. E ele mesmo disse que eu só faço o que eu vi o Pai fazer. Isso é um orgulho para o pai, porque o filho só faz o que viu o pai fazer. Só faço o que eu vi meu pai fazer. Quer dizer, eu não faço nada mais, nada menos do que eu vi o pai fazer. Então, por isso que tudo que estava em Deus ele derramou em Jesus. Tem que derramar. Ele derramou em quem? Em quem ele tinha prazer. Ele derramou em quem? Em quem estava fazendo tudo o que ele fazia, estava repetindo a sua obra. Eu faço tudo que eu vejo o Pai fazer. Então Deus teve prazer de descer sobre Jesus na forma de uma pomba, e ali foi quando ele recebe a unção de Deus, que ele já era Deus, ele nasce Deus, né? Mas ele recebe a unção de Deus, porque isso aí que ensina é o irmão Branham, que na mensagem o Gadareno, o maníaco de Gadara. Nessa mensagem ele fala que Jesus passou a ser Deus a partir do batismo de João. Até ali ele trabalhava como homem. Depois ele passou a trabalhar como Deus, porque ele recebeu a unção de Deus no batismo de João. Quando ele sai da água, ele recebe essa unção. E aí a Bíblia disse, e o Espírito Santo o levou
para o deserto para ser tentado. O Espírito Santo leva Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias. Então, quando é o Espírito Santo que leva a gente para o deserto e sorta Satanás em cima da gente, Satanás vai passar vergonha. Satanás vai passar vergonha, e ele sabe disso. Satanás sabe que um homem cheio do Espírito Santo faz ele passar vergonha. E Satanás passou vergonha com Jesus. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Agora, lá no Atos dos Apóstolos, nós encontramos lá uma família que ela foi expulsar demônio, dizendo assim: eu expulso o demônio no nome de Jesus que Paulo prega. O demônio falou para eles assim: eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, coisa assim. Mas vocês quem são? Quem vocês são para expulsar eu? Jesus é Jesus, Paulo é Paulo, mas vocês quem são? Então, aí o demônio veio em cima deles e rasgou todos eles e feriu algum deles. Rasgou ele, tirou a roupa deles. Você vê pessoas expulsando demônio, daqui a pouco está nu. O demônio arranca a roupa dele. O demônio arranca a roupa de quem vai expulsar ele. O demônio vem em cima e arranca a roupa. Aí você vai ver a igreja que expulsa demônio, mulherada, está tudo nua. Porque foi expulsar demônio. E o demônio veio e arrancou a roupa deles. Até o homem tá andando de bermuda, né? Com as batatas da perna de fora. Até o homem. Aí vai expulsar demônio. E o demônio vem e arranca a sua roupa. Porque o demônio gosta de arrancar a roupa das pessoas. É a prática dos demônios. Ele gosta de arrancar a roupa. Viu aquele homem lá, o maníaco de Gadara lá, que tinha 2.000 demônios, cerca de 2.000 demônios, que o demônio entrou nos porcos, e se jogou no mar. Aquele homem lá, ele estava nu, a Bíblia diz que ele estava nu. Depois que Jesus expulsou o demônio dele, ele colocou roupa. Agora aí você está vendo, roupa, sem roupa e com roupa. Nu e com roupa. Quando estava endemoniado, nu. Agora, sem demônio no pé de Jesus, vestido. Você vê, o diabo e Jesus. Um arranca a roupa, o outro coloca a roupa. O outro coloca a roupa. Aí você fala para mim assim: pastor, roupa não tem nada a ver roupa. Você não tem nada a ver roupa, então vai no fórum sem camisa. Vai lá no fórum sem camisa. Vai lá no fórum, vê se você entra lá sem camisa. Tem até bar que vende bebida alcoólica, escrito na porta: não entra aqui sem camisa, o bar pedindo respeito, o bar. Tem bar com placa na porta do bar: não entra aqui sem camisa, no bar. No bar. Pedindo respeito. Pedindo respeito. Agora, Jesus, ele preencheu o requisito de Deus. Jesus preencheu o requisito de Deus. Tudo que Deus precisava do homem, tudo que Deus precisava do ser humano, ele encontrou em Jesus. Obediência, humildade, amor, ceder. Porque o duro é ceder a Deus, se entregar a Deus e deixar Deus conduzir a pessoa. É difícil. Mas Jesus falou: não faça a minha vontade. Que oração, irmão. Que oração. Se você for ver, falando de oração, a turma fala que a oração do Pai Nosso é a oração padrão.
O irmão Branda mesmo chega a falar, a oração Pai Nosso é a oração padrão da Bíblia. Mas essa oração que Jesus faz ali no horto, ali na hora que ele estava para ser preso, porque o irmão Branda diz que a unção de Deus deixou ele ali. A unção de Deus desceu sobre ele no batismo de João. E ela deixou ele lá no horto do Getsemane. Ali a unção deixou ele de Deus. Ele volta a ser homem, como ele era até o batismo de João. Ele volta a trabalhar como homem, como ele trabalhava como carpinteiro. Mas ele era Deus, ele nasceu, ele era Deus. Porque o menino nós deu, o menino nós nasceu. O principado estava sobre o seu ombro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, Isaías 9:6. É Jesus. É menino, nasceu, é Deus. Mas a unção, ele pegou no batismo de João. E ele deixou em Getsemane. Aí ele falou, a minha alma está triste até a morte. A minha alma. Ele não falou que era o espírito dele, não. A minha alma está triste até a morte. Foi ali que a unção de Deus deixou ele. Ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele achou falta de Deus. Ele achou falta de Deus. Ele acha falta mesmo, ele achou falta de Deus. Eu estou falando Deus como Espírito Santo, né? O Espírito Santo é Deus, porque Deus é Espírito. São João 4:24. Deus é Espírito. E Jesus era o corpo que ele gerou para se tornar homem. Deus se fez carne. São João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. São João 1, no verso 14, e o verbo se fez carne, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E habitou entre nós. E esses verbo feito carne, que é o Deus feito carne, ele tinha o lado dele de homem, tinha o lado dele de Deus. Como Deus, ele orava, como homem ele orava, como Deus, ele ressuscitava a morte, tirava a lepra do leproso. Deus, como homem ele dormia, como homem ele chorava. Então ele fazia essas duas coisas, Deus e homem. Ora homem, ora Deus. Mas Deus se alegrou muito com Jesus. Jesus preencheu. Ele preencheu tudo o que Deus precisava, de um homem. De um homem que podia vencer a morte. Ele não tinha? De um homem que podia vencer a sepultura. Ele precisava de um homem vencedor. Ele não precisava de homem covarde. O irmão Branham chega a chamar Moisés de covarde. Quando ele foge para o Egito, lá para a casa do sogro, que ele foge de Faraó, ali o irmão Branham fala, como um covarde ele fugiu. 40 anos mais tarde ele volta, mas não como covarde, agora ele volta com Deus. Com Deus, porque ele limpou, né? Deus limpou Moisés. Mombrana diz que Deus colocou Moisés de cabeça para baixo e sacudiu Moisés e limpou Moisés de todo o encardido que ele pegou no Egito. Pegou no Egito, pegou aonde, irmão? Pegou no palácio. Palácio é para isso mesmo, é para encardir as pessoas. Você quer ver coisa que encarde a pessoa? É riqueza, é posição, diplomas. Eu sou formado nisso, sou formado naquilo, sou formado naquilo, sou formado naquilo, e você não vê nada de Deus na vida da pessoa. Só vê diploma. Só vê diploma. Eu tive num consultório médico, esse doutor ele já morreu.
Eu tive que levar minha esposa nesse médico, e nós sentamos ali na sala para esperar ele chamar. A parede dele não tinha onde colocar diploma. Não tinha onde. Como é que chamava ele? Jário tinha. Doutor Jário. Eu sei que era um médico que não tinha onde pôr diploma na sala dele. Não tinha onde pôr diploma na sala dele. Agora, irmão, tudo bem, seu diploma, graças a Deus, estudou, estuda mesmo, tem que estudar mesmo. Quanto mais estuda, arruma um emprego melhor, ganha melhor, sustenta a família melhor, vive a vida melhor. Amém, estuda mesmo. Mas Deus, aonde cabe Deus? Tanto diploma que não tem lugar para Deus. A parede dele era revestida de diploma. Mas você não via nada que podia apontar para Deus na sua parede. Nada. Então, o homem, agora Jesus, ele nem escola tinha. Jesus nem escola tinha. Porque perguntaram para ele, né? Que escola que ele foi? Que escola você frequentou? O fariseu perguntou para ele, porque ele não tinha escola, não tinha registro em escola nenhuma que Jesus frequentou. Não tinha registro em escola nenhuma que Jesus frequentou. O homem que, eis aí o meu filho em quem eu me comprazo. O homem não tinha escola. Eis aí meu filho em quem eu me comprazo. O homem não tinha casa para morar. As aves do céu têm seu ninho, e a raposa seus covis. Mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. E era o homem que preenchia os requisitos de Deus. Era o homem que Deus precisava para vencer Satanás, para vencer os demônios, para vencer o inferno, que até então ninguém vencia. Pegar a chave da morte e a chave do inferno que estava sob o poder de Lúcifer, levado na profundeza do inferno. E ele foi buscar a chave do inferno e da vida, e trouxe, restaurou a chave do inferno. Uma vez que tem a chave do inferno, o inferno está conquistado. Se você tem a chave do carro, você anda com o carro. Se você tem a chave da sua casa, você entra na sua casa. Se você tem a chave do inferno, você entra e sai. Como ele disse, eu tenho poder para dar a minha vida e para tomar a minha vida. Eu tenho poder para entrar, tenho poder para sair. Quem segura? Ele entrou no inferno e saiu. Quem segura? E ele disse, de 3 dias eu saio. Ah, mas não vão te segurar, mas quem é que vai segurar eu? Quem é que vai segurar eu? Eu sou a verdade. E Jesus tem mais, viu? E Jesus tem mais. Ele não escondia quem ele era. E ele fala, eu sou a verdade, e eu sou o caminho, e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas a Santa Luzia, mas a São Benedito, mas a Santa tal, mas o Santo tal,
não trai ninguém a mim. Nenhum santo trai ninguém a mim. Nenhum santo leva ninguém ao Pai. O único que leva ao Pai sou eu. Entre o mundo e o Pai está eu sou o mediador. Ah, mas não é Maria? Não, sou eu. Eu sou o mediador entre Deus e o homem. E disse Paulo, não há outro mediador, não há outro a não ser Jesus Cristo. Ninguém chega ao céu sem Jesus. Ninguém entra no céu sem Jesus. O apóstolo Paulo disse, ainda que eu dê tudo o meu corpo, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, ainda que eu divide tudo meus bens para os pobres, ainda que eu falo a língua dos anjos, a língua dos homens, que eu conheça todos os mistérios, sem Jesus nada sou. Você fala, mas não é o amor, pastor? Não, o amor é Jesus. O amor é Jesus, Deus é amor. O amor é Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Enviou quem? Enviou o seu amor. Deus enviou o seu amor. Moisés deu a lei. Deus deu amor. Moisés deu a lei para o povo. E o irmão Branham disse que foi o espinho na carne de Israel. Quando Moisés deu a lei, Israel recebeu o espinho na carne. A lei foi o espinho na carne de Israel, que espetou Israel a lei. Tanto é que não entraram em Canaã através da lei. Moisés não conseguiu colocar Israel em Canaã através da lei. Precisou vir Josué, e Josué remover a lei e introduziu a graça, e a graça levou Israel para Canaã. Quem colocou Israel dentro de Canaã foi a graça, não foi a lei. O irmão Branham disse, a lei prende, a graça liberta. A lei prende. A lei, irmão, é usado por ditador. Todo ditador usa a lei. Todo ditador, ele trabalha com a lei. E a graça, quando trabalha com a graça, não tem jeito de ser um ditador com a graça. Porque a graça liberta, a graça não prende, a graça liberta. A lei é um policial, disse o irmão Branham. A lei é um policial, a graça é o advogado. A lei é o policial, a graça é o advogado. Porque o São João disse, nós temos um advogado. Lá no livro de São João ele disse, nós temos um advogado. Quer dizer, nós temos a graça. O advogado é a graça que te liberta. Agora Jesus, irmão, ele preencheu todo o requisito de Deus. Tudo que Deus precisava do homem, ele encontrou em Jesus. Humildade, mansidão, domínio próprio, responsabilidade, pontualidade, ele achou em Jesus. Ele achou em Jesus. Tudo que Deus precisava do homem, ele encontrou em Jesus. Ele precisava de um libertador, ele encontrou em Jesus. Ele precisava de um homem que cedesse o corpo dele para ele habitar, ele encontrou em Jesus. Ele precisava de um homem que não murmurava. Você nunca vê Jesus murmurando. Você nunca vê Jesus criticando. Você nunca vê Jesus. Você não vê Jesus reclamando de nada. Nada. Você não vê Jesus reclamando de nada. O que você encontra em Jesus
é vitória, é ânimo, coragem. Quando chegou a hora de multiplicar o pão, ele multiplicou para 5.000 pessoas. Quando precisou transformar a água em vinho para resolver o problema do noivo, ele transformou. Quando precisava de tirar a lepra de 10 leprosos, ele tirou. Quando precisava de dar visão para um cego Bartimeu, ele deu. Quando precisava da ressurreição do menino, da viúva de Naim, ele deu vida para o menino. Deu vida para a menina, para menino, para a menina, para o homem, para a mulher. Depois deu para um homem, Lázaro. Trabalhou com a menina e trabalhou com o menino em ressurreição. Depois ressuscitou Lázaro. São 3, né? 3 é perfeição. Então, o que Deus, aonde Deus precisava que ele ia. Precisou dele para ir no inferno, ele foi. Aonde Deus precisava que ele ia, ele foi. Precisava dele ir para o Calvário, ele foi. Precisava de um homem para morrer para a humanidade, ele morreu. Então, aonde Deus precisava de Jesus, Jesus estava lá. Na hora certa, no lugar certo, na hora certa, no lugar certo. Na hora certa, no lugar certo. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu todo o requisito de Deus. Ele fez a vontade de Deus. Não seja feita a minha vontade, porque ele tinha dele, como homem. Ele tinha dele. Mas ele falou, não seja feita a minha, seja feita a tua. É o que Deus não encontra, né? O homem, o ser humano, renunciando à sua vontade, renunciando ao seu gosto, renunciando ao seu prazer para fazer o de Deus, isso é só Jesus. Porque o ser humano quer fazer o seu desejo, não quer o desejo de Deus. Aí eu faço o que eu gosto. Aí eu não gosto disso. Aí eu não gosto daquilo. Então ele trabalha por gosto. Eu gosto, não gosto, eu gosto, não gosto. Eu vou ou não vou? Naquele lugar eu não gosto de ir, eu não vou. Jesus, se precisou dele no inferno, ele foi. Se precisou dele para carregar a cruz, carregou. Se precisou dele para ser açoitado, ele foi. Se precisou dele para ser crucificado como um dos piores malfeitores, ele aceitou. Ele aceitou. Ele aceitou. Vão tratar você como um dos maiores malfeitores, não tem problema. O pai quer assim? Quer, então tudo bem. Seu pai quer, aqui estou eu. Aqui estou eu. Aqui estou eu. Então, Deus achou, depois de 4.000 anos, desde o de Adão, Deus vem procurando por esse homem. 4.000 anos passa, 2 até do dilúvio, mais 2.000 anos são 4, número 4 é número da terra. É número de libertação. Número 4. 4.000 anos. Surge o homem que Deus precisava. Surge o homem que Deus precisava para trazer de volta tudo que Adão perdeu. Para trazer de volta tudo que Adão perdeu. Inclusive o jardim do Éden. A vida eterna que Adão perdeu. Tudo que Adão perdeu, tudo. O domínio, a autoridade, poder. Adão era governante, Adão era guarda, Adão era lavrador, perdeu tudo. E Jesus vem e fala, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Ali já mostra ele como lavrador.
conquistou a posição perdida por Adão, lavrador. Deus governando. Adão era guarda, vem Jesus como guardiões, guardando nós, debaixo das suas asas, como ele disse. Como a galinha quis guardar os seus filhinhos debaixo das asas, eu quis vocês, Israel. Como guardiões. 3 posições perdidas por Adão. 3 posições conquistadas por Jesus. Governante, guarda e lavrador. Hoje nós temos, graças a Deus, temos de novo o nosso governo que é Jesus, o nosso guardião que é Jesus, que nós guarda, e o nosso lavrador, que lavra nós, que tira a nossa cipó, porque ele disse, meu pai, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. E aí ele vem, vocês são lavoura de Deus. E quem é o lavrador? E nós, se não é lavoura, nós precisamos de um lavrador para tirar o cipó, as moitas do colinhão do nosso meio, tirar o cipó que rodeia nós. Quem faz isso é o lavrador. Quem limpa a lavoura é o lavrador. A lavoura não limpa ela. Eu não limpo eu. Nem você limpa você. Porque você é lavoura. Como você vai limpar você? Você é ovelha. A ovelha não limpa ela. A ovelha não tira o picão dela. A ovelha não tira o carrapicho dela. A ovelha tira? A ovelha não tira. Quem tem que tirar é o pastor. Quem tem que limpar nós é Jesus. Você não limpa você mesmo. E nem uma ovelha limpa a outra, viu? Uma ovelha não limpa a outra, não. A outra está tudo cheia de picão, a outra não limpa ela, não. Tudo é o lavrador. Você não limpa o irmão. Você não limpa a irmã. Você não limpa a sua esposa. Você não limpa o seu marido. Para com isso, você não limpa. Você não limpa a igreja. Você não põe a igreja em ordem. Você não põe a igreja em posição de arrebatamento. Quem ponha é o Senhor Jesus Cristo. É o homem que Deus trouxe para fazer isso. Por isso ele vem e fala, sem mim, nada podeis fazer. E todo o poder sobre o céu e sobre a terra foi me dado. Não disse que foi dado para Joel Ninte, não. Foi dado para mim. Poder quem tem é Jesus sobre a terra. E ele falou, nada podeis fazer. Nem pai, nem mãe, nem pastor, ninguém consegue fazer nada sem a graça do Senhor Jesus Cristo. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o meio. Ele é tudo. E sem ele, nada se realiza. Não adianta santa tal, não adianta santo tal. Esses homens santeiro aí, esse santeiro aí, que anda atrás de santo, mostrando santo para o povo. Isso aí irmão, eu não vou falar nada. Não vou falar nada. Se for falar, nem vou falar. Esse santeiro que fica apresentando imagem de escultura para o povo, esses homens, irmão, no dia do juízo, vão pagar caro, irmão, por tirar o povo de Jesus e apresentar a imagem de escultura. Esses homens vão pagar caro e eu não queria ter no lugar deles um minuto, por trocar Jesus por barro, por ouro, por prata. Deus te abençoe. Sexta-feira hoje, tá? Sexta-feira, bom fim de semana para cada um de vocês. Se você tiver igreja para ir, vocês vão. Se vocês não têm, fique em casa, lê da Bíblia, lê da mensagem, fica em consagração. E Deus te abençoe. Vamos entrar para as perguntas então. As perguntas da tarde, começando com o irmão Osiel Guimarães. Ele pergunta, por que um bode era oferecido em sacrifício no Velho Testamento? Era um tipo de Cristo? Era. O irmão Brana fala na mensagem Pergunta e Resposta, volume 2. E tem outra mensagem também que vem do Crente da Bíblia, como o irmão Brana fala, aquele bode aponta para Jesus. Era 2 bodes, não era um, era 2. Era o bode expiatório e era o bode emissário. Era o bode expiatório e era o bode emissário. O bode
ele limpava o pecado do altar. O cordeiro tirava o pecado do povo, levava por altar, tirava do povo e levava no altar. O bode tirava do altar, o bode expiatório, e ele morria. E no lugar dele ficava o bode emissário, o segundo bode. E esse bode levava o pecado do altar, que estava no bode expiatório. Agora o bode expiatório é morto, e o pecado passa para o bode emissário, ele leva para o deserto. Levava para o deserto, lá sortava o bode no deserto, e ele morria andando, vagando no deserto. Um tipo de Jesus levado para o inferno com o pecado de todo mundo. E chegou lá, ele entregou o pecado do mundo para Satanás e pegou a chave da morte e a chave da vida. Então os dois bodes apontam para Jesus. Mas o bode tirando o pecado não do povo, tirando o pecado do propiciatório. Ele era o bode, limpava o altar. E o outro bode dava continuação, levando para o deserto. Vamos para a próxima pergunta, agora do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta, de acordo com 1 Coríntios 11, é pecado a mulher tingir ou cortar o cabelo? Uma mulher cristã com câncer, passando por sessões de quimioterapia, pode cortar seu cabelo, pastor? Ô irmão, esse negócio é a mesma coisa de uma pessoa ter com o pé comprometido por trombose, e o médico fala que tem que cortar o pé. Se não corta o pé, morre. Tem que cortar. Se o médico fala que tem que cortar um braço, porque aquele braço sofreu um acidente e moeu tudo as veias, tem que putar o braço. Tem que putar. É a mesma coisa do cabelo. É a mesma coisa do cabelo. É a mesma coisa do braço, é a mesma coisa do pé. Se o médico fala que tem que cortar, tem que cortar. Não corta o braço se precisa, não corta o pé se precisa. Então tem que cortar. Tem que cortar. Vem, a pessoa tira um rim, que é obrigado a arrancar. Então tem que cortar. Então, se é que o médico fala que precisa, tem que cortar. Agora, a mulher não pode tingir o cabelo de uma cor diferente. Se o cabelo dela é louro, ela pinta de preto, aí está errado, porque ela mudou a cor, ela não pode mudar a cor. Se o cabelo dela é louro, é preto, ela tinge de louro, está errada. Na mensagem nome blasfêmio, se você quer a mensagem chama nome blasfêmios, como Umbanda trata desse assunto. A mulher pode pintar o cabelo desde quando ela pinta da cor natural. Ela conserva, então ela vai conservar a cor. Ela pode pintar assim. Ela não pode cortar, vai pintar, ela pode, desde seja que ela pinta da cor natural do cabelo dela. Ela não pode mudar de cor. Isso aí é como a Umbanda ensina. Na mensagem nome blasfêmio. Agora, cortar o cabelo, se é um problema de doença, ela vai no médico, o médico fala, no caso dela, mesmo desse tratamento, quanto ao câncer, não tem como, irmão. É doença. E se o cabelo dela também está doente, porque o cabelo fica doente. O cabelo da mulher fica doente. Quando ele fica doente, a ponta dele não segue mais, ela abre. Ela abre, ele está doente. A vez tem que cortar para ele sarar. A vez tem que cortar para ele sarar. Nós tivemos um problema, irmãos, sobre cabelo, de uma irmã que tinha um cabelo grande, o cabelo dela batia no pé. E era bastante cabelo. Batia nos pés o cabelo dela. E ela sofria muita dor de coluna. Muita dor de coluna. Aí ela foi no médico, o médico falou, seu cabelo está jogando seu corpo para trás. E a sua coluna está dobrando. Você vai ter que tirar um pouco do peso do cabelo. Ele está muito pesado e está jogando sua coluna para trás. E você está se encurvando para trás. Você vai fazer o quê? Estava causando, entortando a coluna da irmã. A irmã precisou cortar um tanto lá
que para ela sarar da dor de coluna, que ela não aguentava mais. Tem tudo isso daí, é tudo isso aí. Por isso que nós não podemos julgar, nós não podemos condenar, nós não sabemos a causa, nós não sabemos o porquê das coisas, nós não sabemos o porquê. O que resta para nós, irmão, é uma coisa, só tem uma coisa que ficou para nós fazer. Só uma coisa ficou para nós fazer. O resto Jesus fez tudo. Mas largou uma para nós fazer. É orar. Orar. É orar. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora. É o que Jesus mandou fazer, orar. É o que ele está fazendo, é orar. Prefere criticar, prefere condenar, e o que tem que fazer não faz, que é orar. Vamos para a próxima e última pergunta da tarde do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: o que é santa convocação na Bíblia? No Antigo Testamento tinha 2 santas convocações, pastor? Tinha 2 santas convocações, irmão. Levítico 23. Levítico 23 tem 2 santas convocações. Tinha uma que era no 7º dia e a outra no dia 1º. A do 7º dia é a convocação do sábado, e a do dia 1º a convocação do domingo. Hoje tem 2 santas convocações de novo. Santa convocação é convocar o povo para adorar. Ela tocava a trombeta para convocar o povo para adorar. Tinha também a trombeta do jubileu, que convocava o povo para ser livre. Mas eles tocavam a trombeta para o povo se reunir. Tem lugar, da igreja do irmão Branham, mesmo no Tabernáculo Branham, tinha um sino que tocava. E tem lugar que toca sino, que é para convocar o povo, que é para reunião. Parece que na África mesmo tem um lugar que quando eles fazem reunião, chega um pastor, eles não sabem que chegou um pastor, eles tocam sino. Então quando vejo o sino tocar, porque vai ter uma reunião sendo feita evangélica. Então todo mundo vai lá na reunião. Então se chama convocação. Tem 2 santas convocações. Tem uma que é para servo, outra para filho. A de domingo é para filho. E do sábado, o último dia, é para servo. Porque Deus tem servo e Deus tem filho. Israel é servo, nós é filho. Para Israel, Deus deu o último dia, porque para servo é o último. E para o filho, Deus deu o primeiro. Por isso que eu falei para uma reunião de adventista, que fizeram uma reunião e chamaram eu. Mas eu não sabia que eles estavam reunidos lá. Foi uma armadilha que fizeram e colocaram eu no meio. Aí quando chegou lá, eles falaram para mim do sábado. Aí eu fui em Levítico 23 com eles. Falei, vamos em Levítico 23. Aí eu falei, aqui tem 2 santas convocações. Uma no sábado e outra no domingo. Eu falei assim, tem 2 dias de adorar a Deus, sábado e domingo. O sábado é para servo e o domingo é para os filhos. Porque o domingo é o primeiro é para filho. E os apóstolos reuniam no primeiro dia da semana, Atos, capítulo 20. Os apóstolos reuniam, partiam o pão no primeiro dia da semana. Então tem servo e tem filho. O servo é convocado por último, o filho é convocado primeiro. Então por isso que tem 2 santas convocações, porque Deus tem servo e Deus tem filho. Uma convocação para servo, outra convocação para filho. Você viu bem, irmão, Deus te abençoe, Deus te abençoe. A sua maneira de ver a Bíblia, Deus te abençoe, Deus continua acrescentando a sua sabedoria de ver essas coisas. Você viu 2 santas convocações, o adventista não vê. Isso, olha que são estudados, hein? São estudados, hein? E eu parei no meio dessa reunião, tinha doutor, tinha advogado, só homem estudado. Mas não é para estudado, irmão, as coisas de Deus não é para estudado. Não é para estudado. Graças te dou, Pai, por ocultar essas coisas do sábio entendido e revelar aos pequeninos. Para os pequeninos é revelado. Tem mais uma pergunta? Não. Vamos lá? Vamos orar, vamos pedir oração. Joel William, pede oração ao seu favor e sua família. Benedita Nitz, pede oração ao seu favor e sua família. O irmão William Pinheiro, pede oração à sua família e seu lar. O irmão Oliveira Marcelo, pede mais do Espírito Santo. Oração aos seus queridos irmãos na fé, oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família, e também oração ao presidente Bolsonaro. A irmã Adriana pede oração ao seu favor e família, o irmão Isaú da Costa pede oração ao seu favor e família, e a irmã Daniela Natália pede oração à sua família. Senhor Deus, estamos terminando a semana aqui
no sentido de pregação, mas a semana continua, que ela termina amanhã, e domingo já é o primeiro dia da semana, e pedimos para que o Senhor leve teus filhos para a igreja, e que os seus filhos, aquele que tem igreja para ir, tem outro que mora em lugar que não tem igreja, não tem como ir adorar porque não tem igreja, que eles então possam ler a Bíblia, ler a mensagem e ficar em posição de arrebatamento, Senhor, porque o arrebatamento surgirá um dia desse, depois que o concílio trazer a reunião das igrejas, porque o resto é o arrebatamento da noiva, porque ela não passa por tribulação, mas ela passa por aperto, e quem vai trazer o aperto é a reunião de igrejas. Então, Pai, enquanto isso não acontecer, o arrebatamento não surge, porque ele sai do meio do aperto, porque é no meio do aperto da rosa que sai o perfume, é quando aperta o lírio que sai o remédio, é quando aperta, tudo sai no aperto. Então, quando vier o aperto, nós sobe. E quem vai trazer o aperto é o concílio de igreja. Aí em seguida vem a tribulação, mas nós não estaremos aqui. Nós estaremos na glória, na grande festa que o Senhor fará conosco, Senhor. Abençoa cada filho e filha do Senhor. Não deixa ser enganado por espírito nenhum. Não deixa ser enganado, Pai. Há muitos espíritos enganadores. Mas não deixa teus filhos ser enganados, mas esclarecido pelo Espírito Santo. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.